Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, esses dias eu recebi uma pergunta muito interessante de uma moça, acho que foi no meu Instagram, e aí ela falou uma coisa assim, que eu acho que até é questão de outras pessoas também. Ela falou assim: Gisela, eu vejo muito você falando de relações dignas, né? Mas às vezes fica um pouco pra mim a impressão de que se não tá digno tem que romper. Então me parece uma coisa um pouco radical. Como é que funciona isso na prática? Foi algo assim que ela perguntou, né? E, gente, realmente é uma questão interessante porque, de fato, talvez até pela maneira de eu me expressar, em alguns momentos eu não tenha deixado tão claro aquilo que eu gostaria, porque às vezes dá a impressão que assim, não tá digno, tchau, né? Não vamos mandar esse sinal de indignidade pro universo, corta a relação, distância saudável, como falou ali, percepção da distância. Às vezes algumas pessoas interpretam distância saudável como se fosse cortar a relação e nunca mais ver ninguém, se isolar, ficar na montanha que nem um ermitão. Às vezes passa um pouco essa impressão para algumas pessoas, então eu acho que vale a pena a gente entender melhor como é que funciona na prática, né, essa questão das relações dignas. Se você está num relacionamento afetivo, por exemplo, você é uma mulher heterossexual e você tem um parceiro, né? E aí esse parceiro tem características que você gosta, que você sente muita afinidade, e outras características que você não sente muita afinidade. O que você pode fazer? Isso é uma coisa que eu aprendi muito com a Ali, aprendi muito estudando Lei da Atração, principalmente os Abraham, enfim, né, que são canalizados pela Esther Hicks. E a Esther fala uma coisa bem interessante, que ela fala que é importante que a gente faça uma lista das qualidades dos nossos parceiros, pra gente aprender a focar nas coisas boas, né? E eu tava conversando com a Ali sobre isso esses dias, eu falei: Ali, mas se você ficar focando só nas coisas boas do seu parceiro ou da sua parceira, não existe uma tendência nossa a negar o lado ruim, né? Não querer olhar as coisas ruins, só ver o bom, não vira uma ilusão? E aí o Ali me explicou uma coisa muito interessante, que ele fala assim: quando você foca na luz, nas coisas boas que a pessoa tem, nas qualidades, essas qualidades elas tendem a aumentar, elas ficam maiores, né? Porque aquele princípio da mecânica quântica, né, gente? Tudo aquilo em que a gente foca cresce. Você tá dando atenção, você tá dando poder, você tá falando sobre aquilo, então é óbvio, aquilo vai aumentar. Então, quando você está se relacionando com a pessoa e você foca nas qualidades, existe uma tendência daquilo aumentar. Só que é claro que todo mundo tem sombra. E aí a gente tem que medir o quanto da sombra do outro é insuportável ou não para nós, né? Até ele deu um exemplo. Se a sombra da pessoa faz a polícia bater na porta da sua casa todo dia, então, né, provavelmente vai ser difícil manter essa relação. Mas se você procura focar no lado luz da pessoa, focar nas qualidades da pessoa, e você sente que de fato há uma melhora, há uma mudança positiva na pessoa, então de algum modo você flexibilizou a relação para focar no lado luz, focar no afeto, focar no conjunto intersecção existente entre vocês. Por isso que é muito interessante, gente, a gente fazer esse treino, sabe? Todo dia, não só com parceiro afetivo, com amigos, com parentes, com pessoas que a gente tem afinidade, ou às vezes que nem tem tanta afinidade, às vezes a gente acha que não tem afinidade por preconceitos nossos, né? E aí quando a gente começa a olhar o lado luz daquela pessoa, a gente vai vendo quanta coisa aquela pessoa tem de interessante. Então o treino é justamente a gente aprender a focar na luz das pessoas. Então você foca nas qualidades. Essa pessoa, sei lá, ela é carismática, ela se comunica bem, sei lá, ela tem uma pele bonita, ela é uma pessoa inteligente. Foca nisso. Não, mas ela é muito muquerana, às vezes ela é reativa, ou ela sempre se atrasa em compromisso. Aí você já tá focando na sombra. Aí você tem que pesar o quanto essa sombra é insuportável para você, porque se for insuportável, aí sim é o caso de você romper a relação de vez. Mas se você sente que tem uma afinidade ali, né, que você pode focar na luz, que isso é saudável para você, que você não está passando por cima de você, que você não está sofrendo,
Então você pode focar nas qualidades daquela pessoa e aí você vai equalizando a relação, os dois, né, o casal no caso, vai equalizando a relação para ficar saudável para ambos. Mas só que para isso você teve que aprender a focar na luz da pessoa. Existe uma tendência na maioria de nós, até pelo fato da gente nascer numa sociedade com valores psicopáticos, existe uma tendência a gente focar muito no mal, na sombra, no problema. A gente fala muito disso, a gente reforça muito isso, a gente é muito crítico, principalmente com a gente mesmo, né? Nós somos todos muito críticos com a gente tem uma tendência a ver sempre o nosso pior lado, a achar que nós somos pessoas ruins, cruéis. Muitos de nós, a gente tem isso, de focar nesse lado ruim, nesse lado sombra. Então, quando a gente olha para o mundo, em geral, a gente tende, de alguma forma, a projetar essa crítica que a gente faz pra gente mesmo, né? Então, às vezes você tá vendo uma situação, por exemplo, sei lá, você tá vendo um filme. O filme tem milhares de qualidades, né? Tem um som maravilhoso, tem uma paisagem linda, uma fotografia ótima, ótimos atores, mas tem um ator lá que você não foi com a cara, que você achou que ele tem uma interpretação ruim, e aí por conta disso você já desqualifica o filme todo, só foca naquilo, só fala daquilo. Por exemplo, a nossa vida é um pouco assim. Dependendo do nosso olhar, dependendo daquilo que a gente foca, a gente vai aumentar uma coisa ou outra. Então, se você tá com seu parceiro, você ama aquela pessoa, mas você decide focar só na sombra, aquele dia você acordou virado no giraia ou virada no giraia, você decidiu só focar na sombra, e você vê aquela pessoa como um monte de lixo. Se você quiser fazer isso, você vai conseguir. Você pode prestar atenção, se você decidir só ver problema naquele relacionamento, só ver defeito, você vai conseguir, aquilo vai aumentar em proporções absurdas. E aí, se você tem esse padrão dentro de você de crítica, de esperar sempre a perfeição, de querer que tudo seja ideal, você nunca vai conseguir se entregar pra nada, porque você sempre vai ver problema, você sempre vai ver defeito, nunca ninguém vai ser bom o suficiente pra você. Você sempre vai achar ou que a pessoa fala demais, ou que ela é chata, ou que ela é insensível, ou que ela é isso, que ela é aquilo. Você sempre vai ver defeito, nunca ninguém vai estar bom, porque você está aqui na mente, você está aqui no cabeção, idealizando uma pessoa perfeita que não existe. Então, como você não tem tolerância à sua própria sombra, você também acaba não tolerando a dos outros, porque você não olhou para a sua sombra, você não meditou, você não se autoconhece, você não integrou a sua sombra. Então, quando você olha para o mundo, você projeta a sua sombra nas pessoas, porque você não se aceita. E aí você leva toda essa não aceitação para as pessoas à sua volta, esse grau de crítica, de rigidez. E aí você implica com todo mundo, você acha todo mundo chato, você acha todo mundo, sei lá, reclamão, só que na verdade você está falando de você. Quem nunca? Todos nós, né, que ainda não nos iluminamos, já tivemos alguns momentos assim, de estar meio cri-cri. Sabe aqueles dias que você acorda assim, que você fala, nossa, nem eu me aguento, como eu tô chata, como eu tô chata hoje, nossa, que saco, eu tô implicando com todo mundo, tô arrumando encrenca com todo mundo. Tem gente que é encrenqueira, né, a pessoa gosta de uma encrenca. Às vezes a pessoa tenta puxar uma encrenca com você, ela não consegue, mas ela fala assim, mas peraí, você não vai falar nada, você não vai encrencar comigo, tô querendo briga e você não vai me dar isso. Tem gente que é voltado pra isso, a pessoa treinou a vida inteira pra encrencar com os outros, então ela tem todo esse condicionamento de estar sempre olhando pro problema, pro mal, pra falta, ela só foca nisso, só fala disso, dá poder pra isso, olha pra isso. E aí quando ela tá com um parceiro afetivo, eu já vi muito isso acontecer, de pessoas que se relacionam com outras pessoas que são, a meu ver, verdadeiras mestras, pessoas com um grau de amorosidade, de luminosidade absurdo. E no entanto o parceiro dessa pessoa só conseguia ver a sombra do outro, só via os defeitos, sabe? Pegava os defeitos e aumentava em proporções absurdas. E narrava, né, e descrevia o outro, o parceiro, para outras pessoas como se o parceiro fosse um monstro, porque ela só conseguia focar naquilo. De fato, a pessoa tinha aquele lado sombra, né, mas a parceira ou parceiro dessa pessoa, que era luminosa, só via o lado sombra, não conseguia ver nenhuma luz, porque no fundo ela estava projetando a própria sombra no outro, ela tem muita autocrítica, né? Então por isso acaba criticando muito as pessoas ao redor. E aí para essas pessoas nunca ninguém é bom o suficiente, porque a pessoa idealiza demais.
Então isso é muito importante da gente observar nas relações, é muito importante a gente buscar relações dignas, perceber a distância saudável, como falo ali, a distância entre os egos, mas sempre focando na luz da pessoa. Você não vai fazer isso que você focou na sombra. Ah não, essa pessoa é muito chata, eu quero eliminar ela da minha vida, eu quero me purificar, então tchau. Não é isso, gente. É perceber a disponibilidade do ego do outro para se relacionar com você, mas porque você está focando na luz do outro, na sua luz. Não que você está focando na sombra do outro. Aquele lá é um filho da mãe, um muquerana, sei lá, um trambiqueiro. Não quero essa pessoa na minha vida, então vou praticar a distância dessa pessoa. Não é nesse sentido que eu falo. Né? Até essa pessoa trambiqueira, problemática, que você vê dessa forma, até essa pessoa tem luz, porque ela tem essência. Tudo isso que a gente fala que é sombra, gente, todos esses defeitos que a gente vê nos outros são periféricos, né? Em essência, todos nós somos luz, somos amor, somos perfeitos. Então esses problemas que a gente vê nas pessoas, na verdade, a gente está se referindo ao ego daquela pessoa e não do ser dela em essência. Porque o que apresenta problemas, deficiências, limitações é aquilo que é periférico, como fala o Osho, ou seja, não é essência. Quando a gente fala dos defeitos do outro, a gente está falando de circunstância e não de substância. A gente está falando da periferia, não do centro, não do eu superior, da essência daquela pessoa, da fonte de tudo que é. A gente está falando do ego. Então quando eu me irrito com alguém, eu estou irritada com o ego da pessoa, não com o ser dela. Então por isso que quando a gente foca na luz, a gente está focando na verdade. Quando a gente está focando na sombra, a gente está focando numa ilusão, porque a gente está focando no ego. Aí você pode escolher se você quer focar na luz ou na sombra. E aí diante daquilo que você foca, você vai equalizar o seu ego com o da pessoa. Vocês dois vão equalizar os egos para vocês poderem viver uma relação saudável, para que seja viável para ambos viver a luz possível, o amor possível entre vocês dois, no atual grau de consciência que cada um se encontra. Por isso que não é radical como essa moça sugeriu. Ah, não tem afinidade, tchau, nunca mais vou ver, cortei relações. Não, não é isso. Ah, eu tenho alguma afinidade com essa pessoa, eu acho essa pessoa legal de conversar, eu acho legal de passear, é legal ir ao cinema com essa pessoa, assistir um filme em casa, então tudo bem, eu vou focar nisso, essa pessoa é uma boa companhia pra mim, pra isso, e eu sou uma boa companhia pra ela, pra isso, vamos fazer isso junto, não vou cortar a relação com a pessoa, só porque tem coisas nela que eu não gosto, que eu não sinto afinidade. Então eu vou focar na luz da pessoa, né? E quanto mais eu foco na luz, mais essa luz aumenta e mais essa relação vai ficando saudável. Eventualmente, de tanto você focar na luz do outro, reforçar essa luz, elogiar essa luz, você vai perceber que até aquilo que era sombra na pessoa muitas vezes diminui muito, a pessoa vai mudando. Isso acontece muito, né? De tanto você falar pra pessoa, nossa, como você é bacana, como você é inteligente, como você é bonito, como você vai elogiando a pessoa e ela vai entrando naquela energia amorosa, né, pelo seu reforço positivo, e isso vai transformando a pessoa, e até aquilo que era raiva na pessoa, que era medo, aquilo começa a diminuir. E aí isso me lembra uma frase do Osho que até me comove, assim, que ele fala, é algo assim, não é ipsis literis isso, tá, gente? Ele fala assim que não é com a crítica que as pessoas mudam, mas é através do seu amor que as pessoas vão mudar. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa criticar as pessoas para elas não ficarem se achando, né? Então eu vou falar muito mal dessa pessoa, porque aí ela acorda, aí ela vai ficar forte. Tem gente que tem essa política, essa filosofia de vida. Eu respeito, é o nível de consciência da pessoa. Eu tenho uma postura diferente na minha vida. Eu, em geral, eu tenho esse propósito de ver a luz na pessoa, de reforçar a luz da pessoa, de elogiar, mas tem que ser um elogio sincero. Eu jamais vou falar algo que eu não acho só para a pessoa ficar iludida ali, isso eu não faço. Mas se eu acho alguma coisa de bom, eu vou lá e reforço mesmo. Eu falo amorosamente para a pessoa, com muita verdade, e eu percebo que toca a pessoa. Porque ela se sente, nossa, eu fui percebida, eu fui acolhida. E aí acontece um fenômeno muito interessante, gente, que quando a pessoa se sente amada, se sente acolhida, se sente percebida, ela vai ficando cada vez mais autoconfiante. Eu percebo muito isso acontecer.
Porque é como se aquela pessoa passasse a existir. Poxa, alguém me percebeu, alguém viu a minha luz e fez um elogio genuíno. Eu não tô falando daquele elogio puxa-saco, piegas, não é disso que eu tô falando. Tô falando de alguém que vê a luz da outra pessoa, admira, expressa esse amor, expressa essa admiração genuína. Né? A pessoa se sente assim validada, ela fala, nossa, eu existo para aquela pessoa. Né? E aí é interessante porque dá a impressão que isso faz bem pro ego, e pode até fazer bem pro ego, mas não é só pro ego não, é pro ser. Porque aquele elogio não foi um elogio superficial, foi um elogio que foi direto no coração do outro. Não foi uma coisa que você falou por falar, da boca pra fora, pra puxar o saco. Porque quando é assim, em geral, só sacia o ego. Mas quando você sente que aquele elogio é genuíno, que veio uma amorosidade real das outras pessoas pra você, aquilo realmente faz muito bem pro seu ser. E a tendência é que a sua luz, a sua amorosidade aumente. Pelo menos naquela relação. Se você faz isso pra alguém, você vai inspirar o melhor lado daquela pessoa. Quando você chega pra alguém, por exemplo, e você fala assim, eu confio em você. Você é uma pessoa que me inspira confiança. Aquela pessoa, ela vai de alguma forma se sentir validada por você. A chance dessa pessoa fazer alguma coisa que te traia é muito menor. Não que não exista essa possibilidade, mas é muito menor. Porque ela vai se sentir percebida por você. Ela fala, nossa, aquela pessoa confia em mim. Aquela pessoa me vê, aquela pessoa vê que eu sou digno de confiança. Agora, se você fica desconfiando da pessoa o tempo todo, tem muito homem, muita mulher que faz isso com parceiro, fica olhando o celular, cheirando a roupa da pessoa. Que mais que a mulherada e a almarada também faz, né? Invade rede social para olhar e-mail, para olhar Facebook, Instagram, olhar mensagem privada, olhar WhatsApp. Eu acho isso de uma invasão profunda. Não vou negar que já fiz isso no passado. Mas hoje em dia, quando eu me imagino fazendo isso, eu falo, gente, que absurdo, como é que eu já fui esse tipo de pessoa, né? Eu já fui. Eu tenho muita vergonha de assumir que eu já fui. Mas é porque meu nível de consciência era muito menor do que é hoje, assim. Eu tinha outra percepção, eu era uma pessoa com uma autoestima muito baixa, muito insegura, então eu usava minha vocação de detetive para fuçar o lado sombra das pessoas. Hoje em dia eu não faço mais isso, porque eu entendi que quando eu olho, né, quando eu olho pro mal, entre aspas, pro problema, eu tô dando comidinha pro problema, eu tô reforçando, eu tô alimentando. E tem muitos parceiros que fazem isso, né, com o seu parceiro. Fica tentando achar um problema na relação. Deixa eu ver se não tem bilhetinho na roupa dele ou dela, deixa eu ver se não tem uma mensagem privada, deixa eu ver se tem perfume de mulher na roupa dele ou perfume de homem na roupa dela. Sabe assim? Acontece muito isso, a pessoa fica sempre querendo investigar porque ela não quer ser feita de boba. Só que o que a pessoa não percebe é que enquanto ela desconfia do outro, quando ela entra nessa energia, é isso que ela tá cocriando para a vida dela, que ela tá dando poder para isso. Ela tá entrando na energia da desconfiança, ela tá olhando pro defeito, pro problema. E a chance daquilo se materializar na vida dela é muito grande. E aí, às vezes, a pessoa descobre que tá sendo traída, né, assim, porque tem ali um contrato de monogamia com o outro e descobre que o outro rompeu esse contrato de monogamia. Ela fala, nossa, tá vendo? Tá vendo? Que bom que eu olhei, que bom que eu descobri quem você é. Claro, né, você fuçou tanto, você queria tanto que aquilo acontecesse, que obviamente que aquilo se materializou, de tanto que você procurou, que você focou, que você deu poder pra isso. De certa forma, mais cedo ou mais tarde, você vai cocriar isso na sua vida e isso vai se materializar. Então a gente tem que prestar muita atenção pro que a gente tá olhando, né? O que a gente tá olhando? Para o que a gente tá dando poder? Né? Então, se você fica, por exemplo, policiando o seu parceiro, olhando para quem ele olha, ficar sempre reprimindo as pessoas que estão ao seu redor de alguma forma, você está sempre olhando para o mal, para o problema, e você está dando mais força para isso, e você está cocriando mais disso. Então, gente, a minha sugestão amorosa hoje, para quem sente afinidade com a minha energia, é que você procure olhar o lado luz das pessoas ao seu redor
isso não significa se submeter a um convívio indigno. Significa sim perceber que por mais que aquela pessoa esteja identificado com o ego, ela tem luz dentro dela. E quanto mais você foca na luz do outro, mais você aumenta a sua própria luz e mais você se coloca numa frequência vibracional, onde só vão chegar para você, para se relacionar com você, pessoas que estão à altura da sua luminosidade, pessoas que vibram na mesma frequência que você. E aí você vai conseguir estabelecer vínculos muito profundos e saudáveis com essas pessoas, porque você está vibrando nessa frequência, porque você aprendeu a vibrar amor. Então é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, lembra de deixar seu like aqui pra mim, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal se ainda não tiver se inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.